Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Fernando Pitti e esse é o podcast Classe Tech. E o assunto de hoje é Designer Mindset. Dando continuidade aos nossos programas dedicados à série especial Profissionais pós-pandemia, vamos conversar sobre o perfil desejado para este novo profissional. Nos episódios anteriores, dedicamos um tempo para falar das profissões que estão em alta, caminho para a formação, importância de pensar no futuro pós-trabalho e até mesmo o impacto social da pandemia e o avanço tecnológico sobre as profissões e a sociedade. Se você não ouviu ainda, corra lá, baixe eles todos e faça a maratona agora mesmo. Mas até agora ainda não havíamos abordado o perfil do profissional para este novo mundo que está surgindo. Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Quando falamos em perfil profissional, são muitas as oportunidades de explorar este conteúdo. Vamos delimitar um pouco para pelo menos as características desejadas que estão relacionadas à inovação, criatividade, resiliência, adaptabilidade e entender qual a relação destas com a palavra Designer Mindset, entender qual é o conceito, qual é o significado de Designer Mindset. E para isso, contamos com a presença de Fausto Alcântara. Fausto, bem-vindo ao Classe Tech e para nós começarmos, quem é o Fausto? Como que ele trabalha? E como ele chegou até aqui e por que é um profissional apaixonado por design? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fausto. Bom, definir o Fausto, né? Acho que primeiro definir o Fausto, eu acho que primeiramente um pai, né? Eu sou pai da Alice, de 6 anos, sou marido da Fernanda e um manezinho por vocação, né? Sou do Paraná, mas tenho aqui minha vocação como manezinho. Também sou engenheiro de produção e sistemas, eu sou especialista em gestão ágil, minha área, campo, playground, sala de estar, quarto, todos os ambientes é o design. Venho de uma jornada aí, já está mais de 10 anos só na área de inovação, já administrei manutenção de chão de fábrica, já gerenciei uma carteira de projetos de inovação, movimentei pessoas para essa área de inovação, escrevi planos de negócio para empresas nascentes de tecnologia e posso encurtar dizendo que hoje estou na Fiesc. Hoje eu, como especialista em tecnologia, atuo no desenvolvimento de novos produtos e cheguei aqui através do link que você me mandou. Mas respondendo a última pergunta, creio que ainda não cheguei, Fernando. Eu creio que eu ainda estou em trânsito, aquela ideia, né? Lifelong learning, né? A gente tá sempre aprendendo, por isso eu estou aí na jornada. E Fausto, o que é Designer Mindset? O que é isso? Eu sei que cada vez mais a gente ouve as palavras mudar o mindset, mas mudar o mindset tem um significado, né? Designer Mindset tem outro, completamente diferente. É isso, né, Fausto? Isso, eu posso dizer assim, ó, para fazer um entendimento legal, o design é um campo fundamental, né? Porque, primeiro, ele otimiza a criação humana, combinando a questão da estética, a funcionalidade. Realmente é um processo que é capaz de agregar valor e gerar soluções mais eficientes, confortáveis, seguras, bonitas. Veja como são diversos desafios, né? Que aliar tudo isso tem que se juntar em um produto e ainda resumir um produto ou um serviço. Ter uma mentalidade com tantos aspectos, né? E a serem considerados, exige que você realmente se comporte de uma maneira diferente do que estamos acostumados. É preciso que a gente aceite, né, uma mentalidade como essa, métodos, se comunicar de uma forma mais ampla e efetiva. Também necessita que você se aprofunde no problema que quer resolver, né, considerando comportamentos, que faça ciclos de construções bem progressivos, né? Aquela coisa da grande viagem, né? De um grande produto, grande serviço, começa com um único passo, que é perguntando, que é explorando, né? Parece complexo, pessoal, mas não é. Só exige realmente paciência, pois não é uma mudança fácil e muito menos rápida, né? Posso dizer dessa maneira. Então a gente pode definir que Designer Mindset é pensar fora da caixa. Isso, está relacionado a essa habilidade de se comportar constantemente pensando de uma forma holística, pensando no global, mas explorando cada um com um método específico para que realmente você possa resolver. Respostas rápidas não cabem no mindset aí, né, de design, não cabe respostas rápidas. Cabe sim um pensamento profundo, uma exploração, muita conversa, comunicação, juntar todos esses artefatos. A gente fala, né, do design thinking, que fala do divergir, depois convergir, testar, né, divergir em possibilidades e convergir para uma única solução. É esse caminho, né? E isso gera uma mentalidade, né? Conforme você vai progredindo, já vai gerando uma linguagem, é como se a gente falasse um inglês, um alemão, né? A gente desenvolve essas características. E como
como andar de bicicleta também, né? Você começa tremendo todo em cima da bicicleta, com dificuldades, incertezas. Depois que você vai construindo sua própria mentalidade, seus métodos, você vai começando a ficar mais natural, mais confortável e começa a desenvolver outras habilidades, que é fazer manobras, né? O que a gente acaba fazendo manobras. Então, eu posso dizer que o Design Mindset tem essa relação, e não é uma criação fácil, rápida, né, como disse, né, envolve paciência, e não existe uma única fórmula, existem vários caminhos. Nesse propósito, Fausto, trazendo aqui para nosso programa atual e trazendo para essa série, né, que nós estamos desenvolvendo bate-papos aí para explorar características, profissões, oportunidades para o profissional pós-pandemia. E dentro deste conceito todo, Fausto, muitas vezes aparece a palavra inovação, resiliência, criatividade, adaptabilidade, entre muitas outras, né? Me parece, pelo que a gente lê, pelo que a gente acompanha, que essas são palavras que têm um significado muito forte e que estão em alta de fato, né? Realmente elas estão em alta ou é só moda? E elas estão ligadas ao design mindset também? De que forma elas se relacionam entre si? E o porquê, Fausto, se de fato elas são tão necessárias, não são apenas moda, por que elas são necessárias hoje? Bom, estamos constantemente mudando nossa relação nessa pandemia. Eu falo mudando constantemente, são os critérios que ainda não estão desenvolvidos em relação a um vírus mortal e que se espalha com muita facilidade e uma resistência ainda em definição. Veja só, né? Com todo esse cenário. Com isso, qualquer modelo de negócio, Fernando, qualquer modelo de negócio, até mesmo hospitais, né, estão sendo testados, posso dizer, né? É preciso ter no corpo de colaboradores, né, pessoas que realmente possam desapegar dos processos já consolidados, aquilo que a gente trabalhou, planejou, exigiu esforço e às vezes até a marca, a característica que gera uma credibilidade para a empresa, para aquele modelo de negócio, para uma nova situação e que pode se alterar a qualquer momento. Chega a ser bizarro, né? Eu vou lá, desenho todo um novo processo e de repente muda. Pode acontecer isso, exatamente pela essa inconstância, né? E essas pesquisas que vão surgindo vão mudando o nosso comportamento, vão mudando as regras, vão criando protocolos e assim por diante. Por isso que essas habilidades acabam agora, né, surgindo em alta e deve se tornar até no momento um mantra, né? No momento são um mantra. Talvez no futuro mais próximo, né, isso possa, né, reduzir, porém não eliminar, né? Mas no momento exige isso. Então elas não são modismo, elas são de fato necessidades, características necessárias para este profissional pós-pandemia. Exato, temos empresas que estão em questão de sobrevivência, né? Modelos de negócio que envolvem aglomeração estão numa luta pela sobrevivência. Modelos que não envolvem tanto estão reconferindo. E modelos de negócio que estão se beneficiando, né, de uma situação como essa, no sentido de vendas, não se beneficiando com a situação, né, mas na questão de vendas, também estão procurando produtividade para poder atender, né? Veja aí a fabricação de máscaras, veja aí a fabricação de filtros, né? Todos esses elementos de higiene, né? Talvez está sendo uma batalha interna dentro da empresa, garantir a produtividade e atender todas essas pessoas que necessitam, né? Então, a próxima dúvida que me surge aqui, Fausto, eu já vou emendar a pergunta com uma pré-resposta, aí você confirma se eu estou certo ou não. Você falou há pouco que até as empresas de entretenimento estão precisando se reinventar, né? E eu gostaria até que você nos definisse o que é inovação, resiliência, criatividade, adaptabilidade. E então eu poderia talvez já inferindo uma resposta prévia na tua resposta seguinte, que por exemplo as lives que surgiram aí no YouTube nas últimas semanas, nos últimos meses, seria uma forma de adaptabilidade, então de inovação que essas empresas elas precisam estar desenvolvendo para sobreviver neste novo mundo? Sim, até posso te falar, a inovação, né, sempre está aí, né, uma palavra com um clichê, com um forte aspecto relacionado, né, às novidades, e eu sempre ressalto com os alunos no meu MBA, qual que é a diferença entre uma invenção e uma inovação? E eu boto essa questão em xeque e eu vejo que tem muitas respostas. E uma coisa fácil de definir, né, entre uma invenção, uma novidade, uma coisa nova e uma inovação, é a relação que as pessoas têm de investir nela. Então, por exemplo, eu sempre faço a historinha, né? Eu gosto de churrasco, adoro lá fazer uma picanha. Aí eu vou lá e inovo, pego, ao invés de usar brasa, fumaça, uso o laser, né? Uso o laser e faço uma máquina maravilhosa que faz a picanha perfeita na medida que o cliente quer.
Se essa máquina custa $200.000, poucos vão comprar e não vai chegar no mercado, né? Vai ser uma coisa utópica, vai ser uma coisa de conceito. Agora, se eu consigo fazer esse mesmo equipamento custando R$ 150, que pode ser guardado dentro de um apartamento, seja fácil a limpeza, e aí a gente tem uma inovação, porque as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, essa é a diferença entre inovação e a invenção. A resiliência, né, em uma de suas definições, é a capacidade realmente de a gente recobrar, né, facilmente ou se adaptar a má sorte ou mudanças, né? E a adaptabilidade, ela anda junta, porque essa também é uma performance que de se ajustar ao meio sob novas condições. Se adaptar constantemente, lhe torna resiliente. Uma característica almejada em profissionais devido às tantas incertezas que agora presente no mercado e do comportamento humano. Então, por exemplo, a live, né? Eu vejo já outros exemplos corroborando aí as lives, né? Pegar o entretenimento, circos, onde você entra com o carro, né? Como tem aqui em Florianópolis, né? Você entra com o carro para que você possa permitir realmente, então muda esses protocolos, muda esses conceitos e até modelos antigos, né? Como o cinema drive-thru e até o streaming de cinema, né? Na verdade, você recebeu o cinema dentro das isso são inovações. Existe realmente uma vasta teoria no campo científico a respeito da criatividade, se a gente for trabalhar a criatividade, que é uma tomada como um valor central na cultura contemporânea, né, da criatividade. E o ponto pacífico de tais e variadas correntes teóricas, que a gente for pesquisar na internet, você vai encontrar várias correntes teóricas, diz respeito a realmente um trabalho material. Isto é, a produção dos humanos se realiza em um fazer de movimentar a própria subjetividade, em sua complexidade. Então, parece ser difícil, mas vou citar alguns exemplos. Por exemplo, Platão encarava o fato de criar como uma força superior e transcendental, fora do controle do indivíduo, uma coisa, né, subliminar, além do indivíduo, né? Já o psiquiatra lá, o Sigmund Freud, por exemplo, o trabalho criativo era resultado de uma sublimação dos impulsos reprimidos. Já o matemático lá, Henry, né, ele afirmou que a criatividade relevava parentescos inesperados entre fatos bem conhecidos, mas erroneamente tidos como estranhos uns aos outros, né? Então fazer misturas, fazer umas coisas que as pessoas acham estranho, mas que de repente geram, né? E aí fazem espaço para. Bom, de qualquer forma, o que podemos concluir é que a criatividade é uma paixão, é uma busca, né? A busca da sua definição ainda existe, né? Tanto como a sua aplicação. E não existe uma fórmula, existe realmente a experimentação, essa condição de criar sinapses, né? De aí você juntar as coisas diferentes e de repente isso fazer sentido para um cliente, isso fazer sentido para uma pessoa, e aí você tem inovação, aí você tem a invenção e vários outros resultados. Então, Fausto, a gente está aí. Inovar é trazer alguma coisa nova que faça sentido, que seja acessível para o usuário. Então, não adianta inventar algo que vai ficar guardado aí para ninguém usar. Então, inovar é trazer algo novo, uma aplicação, algo diferente para o que já tem hoje. Criar é sim, criar do zero algo que vai fazer a diferença, né? E agora, então, adaptar e resiliência é conseguir adaptabilidade, se adaptar, até parece estranho a gente falar nisso, né? Mas é isso, é conseguir se colocar neste novo mundo, seria isso? Exato, exato. Você tem que fazer a interpretação, e não é uma interpretação rápida, é uma interpretação holística, né? Você tem que olhar vários pontos. E essa interpretação te demanda a capacidade do seu cérebro de interpretar, né? Tem uma pesquisa muito interessante que o pessoal fez um traço e uma bolinha num quadro e pediu para que crianças falassem o que eles estão vendo durante 1 minuto. E fizeram a mesma coisa com adultos. E quando foram comparar os resultados, os adultos observavam o tempo e faziam uma definição. Parece um hot dog, parece um hambúrguer com um hambúrguer bem grande no meio do pão. E cada um dava uma resposta. E quando eu observava os resultados das crianças, as crianças enumeravam 20 coisas diferentes. Então, quer dizer, a nossa capacidade de interpretar e possibilidades, e de expressar possibilidades, aí que está a criatividade. E aí, por causa da nossa cultura, na nossa tipo de formação da educação, acaba limitando isso, porque a gente fragmenta isso e começa a se especializar em cada um desses pontos e não consegue mais fazer essas conexões tão necessárias para realmente resolver os grandes problemas. Nessa tua fala, Fausto, eu me recordo agora do último episódio em que a gente conversou com o Reginaldo, né, um assistente social, e em algum momento da nossa fala anterior ele dizia o seguinte, que profissionais lá com seus 45, 50, 55, 60 anos, ou seja, já estão lá quase em vias de se aposentar, muitas vezes não percebem que o mundo mudou, ou quando percebem, eles acham que este mundo mudado, este novo mundo, não lhes pertence.
E nesse sentido, então, me parece que eles não estão conseguindo ser adaptáveis, eles não estão conseguindo se adaptar a este novo mundo, eles não estão conseguindo ter um mindset de que, peraí, o mundo mudou, eu faço parte do mundo, então quer dizer que eu também tenho que mudar. Para eles, a impressão, segundo a nossa conversa lá com o Reginaldo, é que, bom, são mundos paralelos, eu vou continuar na minha vidinha, como sempre fiz, porque tudo vai dar certo, logo eu me aposento, vivo mais alguns anos, algumas décadas por conta do governo e tudo está resolvido. E aí nisso vem uma pergunta, Fausto, que eu acho que até é uma pergunta de alguns milhões de dólares aí, né? Que com essas novas mudanças, com todo esse contexto que tem acontecido no mundo, como que a gente pode trabalhar e estimular a criatividade, a adaptabilidade, a resiliência, seja nos nossos filhos, seja nos nossos alunos, seja nestes trabalhadores que já passaram dos seus 50 anos, talvez já chegando aos 60, esperando, contando os minutos para se aposentar. Como a gente consegue trabalhar isso, Fausto? Tem algum milagre? Existe alguma fórmula mágica? Não, não existe uma fórmula mágica. Mas é interessante você falar dos seniors, né, o pessoal da melhor idade e ressaltar, né, essa resistência. Nós, né, várias teorias mostram que nós somos uma soma de hábitos, né? A gente vai fazendo essa sinapse, a gente vai cultivando ela, vai aprimorando ela, e aí a gente vai colecionando sinapses já concluídas, né, caminhos, respostas para lógicas. Então, o trabalho braçal, por exemplo, você repetir um movimento, né? Num primeiro momento você consegue fazer um movimento e depois você vai explorando mais habilidades e daqui a pouco você está com uma super habilidade. Desapegar dessa habilidade, passar para uma nova, isso queima neurônios, né? Precisa exigir. E essa exigência não é muito bacana. E como a gente vai envelhecendo, a gente vai somando mais hábitos, chega um momento que a gente não quer mais mudar hábitos, né? Não parece ser mais interessante. Parece ser mais interessante dar continuidade. Então, não existe uma fórmula única, né? Eu falo assim, não é uma receita de bolo, né? Mudança de comportamentos. São necessárias realmente várias jornadas. Eu, particularmente, Fernando, eu gosto mesmo de pensar sobre a ótica do desafio, né? O desafio que eu quero resolver. E para esse desafio realmente estimular a minha criatividade ou a criatividade das pessoas, eu acho que tem que estar ligado no cotidiano. Você sente que o desafio, atividade, exercício, né, como já se dizia na minha época, né, fazer o exercício vai ajudar alguém a eliminar um problema, né? Então, além disso, vem o impacto, né? Como sabemos, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas, né? E somos bons em dar respostas rápidas, né? Rápidos, mas somos péssimos em fazer grandes perguntas. Aí eu posso citar, Fernando, né, bem a robótica, a digitalização, os desafios sociais e ambientais, entre outras linhas, como ferramentas de educação. Eu, particularmente, usei muitos desafios globais da ONU, por exemplo, os 17 Global Goals, né, em eventos de inovação. E me impressiona realmente como esses desafios engajam as pessoas por saber que uma solução fará diferença para muitos, em escalas impressionantes, além disso, né? Essa criatividade entra como aditivo na jornada, né? Produzindo realmente as nossas sinapses mais variadas em prol de algo maior que nosso entendimento, nossas experiências, né? Eu lembro um exemplo, né, que eu uso, Fernando, né, na hora que eu vou falar sobre inovação, eu uso um exemplo que tem 4 fotos. Neles estão Guga, Angela Merkel, Steve Jobs e um catarinense que desenvolveu em um final de semana uma aplicação para a inclusão, se apoiando na tecnologia de smartphones para pessoas com perdas auditivas. E eu pergunto para esse pessoal se conhecem todos ali naquelas 4 fotos e quem eles apostariam que mudou a vida de 360 milhões de pessoas. E ninguém aposta no catarinense ali, né? Eu já sei, é pegadinha, já está pronto, né? Mas a OMS declara que existe atualmente 360 milhões de pessoas com perda auditiva no mundo todo. E veja só, que baita mote para o engajamento, né? E foi esse catarinense que trabalhou. Ele acabou gerando uma solução, né, num final de semana que impacta em 360 milhões de pessoas. A gente subestima isso. Então, isso chama atenção, isso ajuda na criatividade e acaba sendo. E a diversificação de experiências, né, também ajuda na criatividade, né? Tem um livro do Steve Johnson que fala de onde vêm as boas ideias. Ele fala sobre a soma de experiências, da diversidade de saberes, da conexão com outras pessoas, para encontrar novas linhas de raciocínio. Eu gosto dessa prerrogativa e tenho embutido isso em doses homeopáticas na minha jornada diária. Somos uma soma de hábitos, né? E quando saímos deles, somos forçados a produzir novas sinapses, o que resulta realmente em novos caminhos dentro da nossa mente, facilitando a criação de ideias. Então, é uma maneira. Então, nós temos que lutar contra os velhos hábitos. Contra os velhos hábitos. Fica a dica, por exemplo, tomar um caminho diferente quando voltar para casa, experimentar um quebra-cabeça, experimentar um jogo novo, realmente sair
daquele hábito e explorar um pouco mais. Isso vai criar na sua cabeça, vai criar, né, novos caminhos. E essa performance de criar novos caminhos é o que realmente vai resultar você gerar uma criatividade, se permitir ser resiliente, se adaptar de forma fácil e encarar o novo não como uma coisa desconfortável, né, mas como uma coisa motivadora, né, uma oportunidade motivadora aí para mudar realmente o fato da sua vida, o fato de como você leva o seu trabalho ou como você leva realmente o teu cotidiano. Então, novos hábitos, experimentar coisas novas. E aí voltamos lá para o tema central, Fausto, o designer mindset. A gente falou de criatividade, inovação, que estão relacionadas de uma forma ou outra com esse termo, né? E que também serão necessidades. Na verdade, não é que serão, já são necessidades do profissional atual, né? Mas assim, o design mindset, ele será uma necessidade, Fausto. Acho que vamos tentar explorar um pouquinho mais nesse tema aqui, né? Ele será uma necessidade para engenheiros, para cientistas, programadores, a pessoa que faz trabalhos braçais. Ele também vai ter que fazer essa mudança, também vai precisar ter um mindset diferente, vai ter que começar a pensar com criatividade, inovação, as coisas que ele faz, ou ele pode continuar sendo repetitivo, braçal, até automático, né, em muitas das suas tarefas? A mentalidade do design, né, o design mindset, envolve muitas habilidades. Então, sim, se faz necessária, tá? Ela é necessária, mesmo para qualquer atividade braçal, porque antigamente a gente pensava, né, a Revolução Industrial trouxe para a gente uma mudança do artesão. O artesão era um cara que conseguia fazer a criação, tinha que mentalizar a criação, explorar as ferramentas, construir esse novo produto, né? Fazer o acabamento dele e, além disso, vender. Era uma soma de habilidades. E com a industrialização, a gente começou a especificar e fragmentar esse trabalho. E as pessoas tinham que ser especialistas naquele único movimento. Isso mudou, porque as revoluções, né, veio a automação, veio um monte de outros acontecimentos que fez com que a gente voltasse para aquele status de começar a observar aquele trabalho repetitivo e começar a propor soluções. Então, até para qualquer atividade braçal, está sendo necessário realmente fazer essas mudanças, porque o mercado muda, o comportamento muda, né? Eu vejo meu exemplo, né? Quando eu era criança, meus pais fumavam, né? E hoje você vai para a rua, você não vê mais a quantidade de fumantes que você via em 1980 e nem vê presente em filmes e assim por diante. Então, o comportamento muda. E se o comportamento muda, eu tenho que mudar o meu comportamento para realmente criar valor, novos valores, né? Veja a onda vegana, né? Do pessoal que faz a interpretação de uma relação com a nutrição totalmente diferenciada. Quem poderia prever isso, né? E aí tá aí, né? Tá a mudança, tá chegando no supermercado um hambúrguer que parece hambúrguer, tem gosto de hambúrguer, porém é feito de vegetais. Isso acaba, né? Essa inovação acaba impactando a nossa relação e nosso comportamento de consumo. E envolver essa identificação, essa quantificação da capacidade criativa, né? Envolve, gera valor, né? E aí que temos a inovação, e eu sempre falo, né, que é necessário você mentalizar que o teu comportamento agora não vai ser adequado para o amanhã, e você vai ter que mudar isso. Você tem que estar propenso a fazer mudanças, né? A Ferrari fala uma coisa muito bacana, quando pergunto qual que é a melhor Ferrari que a Ferrari já construiu, é aquela que a gente está planejando construir. Eles sempre estão com um passo à frente, eu acho muito bacana, porque essa é uma mentalidade, um mindset, né? Um design mindset, é que falar, olha, o melhor é o que eu estou projetando agora, é o que eu estou estudando agora, que vai surgir daqui a pouco, e quando surgir esse, o melhor vai ser aquele que eu estarei projetando constantemente. Isso mostra não só o ciclo, né? Mas mostra a cultura da empresa em relação ao design. Existe alguma ferramenta mágica para nos ajudar a mudar o nosso mindset, para favorecer, como é que eu posso dizer assim, para desenvolver este pensamento de design holístico e como um todo? Sei que a gente tem usado muito hoje aqui na instituição, por exemplo, o Miro, né, que é uma ferramenta que nos ajuda a organizar ideias. Ferramentas como essas são apropriadas ou isso são apenas complementos? Como é que você vê isso tudo? Existe essa receita para a gente melhorar e desenvolver a nossa capacidade de pensar de forma fora da caixa, como a gente falou, de forma holística? Sim, tecnologia eu sempre penso como meio, né? Sempre como ferramental. Eu creio que uma receita de uma múltipla experiência seja a melhor possível para você desenvolver, né? Podemos desenvolver nossa criatividade, por exemplo, tocando, que nem eu comentei, né? Um caminho habitual de nosso trabalho e mudar ele.
Podemos melhorar fazendo cursos novos. Não acredito em fórmulas mágicas, nem softwares, não digo que eles são o meio para eu conseguir. Creio que eles são necessários, sim, e facilmente identificar durante a tua jornada de criação. Tem um momento aqui que eu preciso coletar várias ideias de várias pessoas em vários lugares e colocar isso tudo dentro de uma parede. Aí vem o software que a gente está utilizando, no Miro, por exemplo, que permite essas pessoas conversarem, ao mesmo tempo escreverem informações, tudo numa única tela, e todo mundo conseguir visualizar isso em tempo instantâneo. Então isso é muito bacana. Não existe realmente a forma mágica, mas existem vários caminhos, e permitir esses caminhos acho que é uma solução muito bacana. Interessante, né? A gente tem que cuidar então, né, Fausto, para a gente não se prender na ferramenta. A ferramenta é só o caminho para chegar lá, né? Exato, tem que se prender ao problema, ao entusiasmo de resolver ele, né? Como disse, né? Olhar que ele tem impacto e se entusiasmar com isso. Eu gosto da ideia quando investidores olham para startups, eles analisam sim o produto, mas o que mais leva em conta é o time. Ver se o time está empolgado, se o time está com resposta e está pronto para trabalhar com o indefinido, assumir os riscos, né? É mais do que a própria solução, né? Mas é o time que está levando ali, porque se não tiver time, Fernando, não tem a solução. Ela pode ser mágica, mas não vai chegar lá. Mas se eu tenho um time esforçado, ele vai poder pivotar, ele vai tentar, ele vai se esforçar e vai realmente gerar valor ao final do investimento, né? Entrando aqui na questão do uso da tecnologia, a gente também já falou em episódios anteriores, inclusive no último com o Reginaldo a gente falou muito sobre isso, inclusive o impacto social que ele está causando na vida das famílias, né? Não apenas das pessoas, mas da família e da sociedade como um todo. Mas você vê que as novas tecnologias, elas estarão, ou elas irão substituir as pessoas, os trabalhadores que não se mantiverem atualizados e abertos para viver estas novas experiências, como você coloca, para realmente se experimentar, para testar, para aprender. Eu acho que esse é um ponto também que eu queria fazer um destaque, né, Fausto? A gente tem falado muito sobre estudar e muita gente associa o estudo a um banco escolar e diz assim, eu não tenho tempo, eu não tenho mais paciência para ficar 4 horas dentro de uma sala de aula. Agora, estudar e ir para a escola são duas coisas completamente diferentes, né? Eu acho que esse é um ponto que vale a gente ressaltar. Estudar não quer dizer ir para a escola. Mas voltando aqui, Fausto, tu acha que realmente esses trabalhadores que não se mantiverem atualizados, eles correm de fato os riscos de serem substituídos, ou isso é algo passageiro, superficial e só em algumas profissões acontecerão? Eu posso dizer que essa revolução industrial de que as máquinas, né, elas vão substituir processos, não substituem pessoas, né? Principalmente os processos que são repetitivos e em prioridade, né, aqueles que envolvem riscos. A exemplo, em uma fundição, existem locais com acidentes de trabalho e condições extremas. Esses locais, esses trabalhos são realmente os primeiros a serem automatizados. Para que realmente você não fique para trás, realmente é preciso se permitir estudar constantemente, né? Independente do assunto, tá? É interessante colocar isso. Isso é legal você ter comentado, né, sobre as pessoas não estão mais dispostas a ficar 4 horas. É porque o modelo de educação, de sentar e ficar numa exposição enquanto um professor fala, escreve coisas no quadro, por qual eu passei, né, e várias outras pessoas também passaram, ela não mais atende. Isso é um modelo, posso dizer, até falido. Poderia dizer até essa expressão falida. Ela já deu o que deu, né? É o telefone fixo, né? Hoje temos celular. Então, e aí existem novas formas de estudar, né? Até estamos desenvolvendo lá na nossa equipe de desenvolvimento de produtos, a gente está fazendo o nosso desafio é desconstruir a sala de aula, desconstruir essa formação clássica, né? Inclusive até do próprio professor, como um cara só para expor o conteúdo. Não, ele usa o conteúdo de uma forma mágica e ainda se apoia através de chatbots, que são robôs de conversação, para nutrir os alunos no momento que ele não está presente, né? É aquela situação síncrona que está presente e assíncrona, não está presente. E é preciso criar essas condições e a gente está desenvolvendo usando essas tecnologias, né, como meio para poder resolver essas dores e criar, né, realmente, né, esses potenciais ganhos. Então, por exemplo, eu falei, né, de independente do assunto. Por que eu falo isso, né? Por exemplo, uma educação em filosofia, estudar filosofia, pode te ajudar
a montar equipes de engenharia. A filosofia pode te permitir fazer reflexões e te ajudar no campo de engenharia. Assim como o entendimento de engenharia pode te ajudar a resolver uma equação da nutrição mais adequada e assim por diante. Então, as matérias se relacionam, né? Antigamente, quando se filosofava, a gente misturava todas as matérias, o ser, o ambiente, fazia todas essas conexões materiais e imateriais e tentava lucubrar, né? Fazia as perguntas. E hoje a gente fragmentou isso e agora a gente está retomando essas conexões. Então, para você ser substituído, digamos, você tem que estar nessa condição de estar fazendo um esforço repetitivo e principalmente de risco. Sim, aí vai ter uma substituição. Então, por isso, se permita a trocar o seu hábito e voltar a estudar. E existe N formas novas agora de estudar. Se você buscar na internet, se você buscar de uma forma digital, por exemplo, você já vai encontrar vários meios. E as pessoas estão criando esses novos meios de estudar, para que estudar seja uma coisa natural nossa, assim como comer, respirar, né? Seja uma necessidade fisiológica, porque a gente precisa abastecer o nosso cérebro de sinapses novas, e isso daí, a partir do momento que você começa a curtir, começa a descobrir esses novos meios, isso vai entrar no seu cotidiano e não será mais um problema para você. Pelo contrário, vai ser a sua cultura, vai fazer parte da sua cultura. É, isso mesmo, né, Fausto? E também, quando a gente fala em estudar, a gente fala aí, inevitavelmente, em aprender, né? E aprender, a gente pode aprender em qualquer lugar. Olha só, essa mídia maravilhosa que chama-se podcast. As pessoas ouvem podcast geralmente lavando louça, limpando a casa, caminhando, dirigindo, ou seja, fazendo outras atividades que não requerem a necessidade do indivíduo estar ali, seja na sala de aula, seja na frente de um computador, seja na frente do celular. E nós temos hoje podcasters na área de educação, por exemplo. Até vou deixar o link aqui depois na descrição, que é linktree/podcast educação, onde eu destaco alguns, por exemplo, o EPTcast, o Papo do Educador do Damione, entre muitos outros, né, que trazem conteúdos riquíssimos no que tange a educação. Fora outros, né, Fausto, você também aí, até se quiser enumerar alguns para nós, mas o próprio SciCast, né, é um podcast de divulgação científica que trata de temas relevantes, importantes. Ou seja, você está caminhando ou fazendo uma atividade que requer a tua atenção naquele momento, pelo menos laboral, mas você pode estar fazendo a atividade e aprendendo junto, né, Fausto? Eu acho que essa tua colocação anterior ali é bem válida e vale a pena a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes. Dá de aprender e dá para estudar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Claro, usando a mídia correta, usando a mídia mais adequada para aquele momento, né? Mas tá aí, ó. Vou deixar a dica. E para quem estiver ouvindo o podcast, ajude a angariar novos ouvintes de podcast, seja para o Classe Tech, seja para o Papo de Educador, seja para o SciCast e tantos outros, né, que existem aí no mercado. E até se você quiser complementar algumas indicações também, Fausto, fica bem à vontade. Olha que interessante, você comentou, né? Enquanto estou lavando louça, fazendo uma caminhada, são atividades normalmente repetitivas, que não te exigem, né? E que permitem você estudar. Então, olha só esse complemento, por isso que a tecnologia acaba sendo o meio e que realmente essa mídia nova ela acaba ajudando. Eu também sou super fã de podcast, utilizo realmente nesses momentos em que eu acordo, em que estou lá escovando os dentes, né? Eu uso assistentes pessoais como o Google Home Mini, por exemplo, na minha casa, para realmente poder passar essas informações. E é interessante que realmente esses momentos. Eu gosto muito e os podcasts foram reinventados também. Eu escuto, né, não fazendo merchan, mas eu gosto do Nexo Jornal, por exemplo, né? Eles utilizam uma linguagem de música, de sons, quando fala, por exemplo, de guerras, de conflitos, o som colocando de pano de fundo do conflito, das bombas, dos gritos, isso te emociona, te carrega emocionalmente e você dá mais atenção para a mensagem que está sendo colocada lá. Então é uma revolução, é a nova rádio, né? Poderia dizer que uma rádio 2.0. E a gente, pior que a gente fala de 2.0, porém se a gente for ligar a radionovela, né, Fernando? A radionovela fazia isso, né? A gente não tinha imagem, a gente ficava prestando atenção com nossos ouvidos, atentos às falas e ao que se passa lá, o ambiente, bater o cavalo, né? Quando fala lá da cavalgada, ou alguém fazendo lá com tampinhas, né? Então a gente fala de rádio 2.0, mas apesar que não, isso já ela voltou, né? Então é bem interessante e eu creio que cada um
tem um gosto, tem uma aptidão para algum tipo de linguagem. A gente pode ser sinestésico, gostar das conexões, né? A gente pode aprender dessa forma, a gente pode ser mais auditivo, e aí essa forma, por exemplo, que a gente, né, pactua aqui, comum e que a gente gosta muito, também é uma forma de aprender. E o visual, que é aquela pessoa que precisa de um infográfico, que precisa de um vídeo, que precisa de uma imagem, para realmente assimilar e gerar um aprendizado e realmente formar o conhecimento. Né? No final das contas, a gente quer que forme o conhecimento, crie esse caminho, essa sinapse. E ela pode ter essas 3 formas aqui que são bem interessantes, e você tem que buscar a sua, a qual que você mais se identifica, para realmente você ter um caminho, né, digamos assim, um método, né, usando uma tecnologia como meio para você realmente buscar os resultados, que é esse entendimento amplo, holístico, para resolver problemas, para melhorar a situação, assim como diante, porque nossa vida é uma soma de desafios, né? É o que não pode é ficar parado, né? Não. Fausto, infelizmente a gente já está se aproximando aí do final do nosso episódio, mas antes eu não posso finalizar sem convidar você a deixar algumas recomendações. Eu tenho feito isso aí com todos os nossos convidados que estão participando dessa série, né? Eu gostaria de te convidar então a deixar algumas recomendações, pensando nos pais, nos professores e até mesmo nos alunos que estão porventura nos ouvindo, né? Por que é tão importante tornar os nossos alunos e os nossos filhos agentes independentes e autônomos? Neste mundo, nesta nova organização, neste novo normal, neste novo mundo pós-pandemia que está sendo redesenhado. Por que é tão importante que eles sejam independentes e autônomos e não apenas seguidores de ordens, Fausto? Eu creio que a melhor intenção em garantir que nossos filhos, alunos, né, tenham esse direito, né, de não ser um seguidor de ordens é sim produzindo cidadãos criativos, resilientes, como a gente conversou, né? E que encaram uma adaptação como algo natural. E não vejo na zona de conforto, né, do hábito, uma vida tranquila, né? Não pode enxergar dessa maneira, tem que ter essa inquietação. Uma das formas, né, de proporcionar várias experiências, sem exigir um único caminho, pode ser uma maneira legal, né? Isso pode virar porque quando você exige, né, um desempenho, exige alguma coisa assim do seu filho, você acaba privando ele de outras possibilidades. Isso acaba sendo um elemento da formação de um seguidor de ordens, né? Eu vou citar um exemplo pessoal, Fernando, não é o mais adequado, mas é o mais próximo de mim e está sendo conduzido por mim e por minha esposa. Por exemplo, minha filha Alice, né? Ela tem 6 anos. Uma atividade física, ela já estudou balé clássico por um bom tempo, né? Agora ela está fazendo capoeira e, né, essa capoeira, ela escuta histórias de Angola, conta essas histórias, compartilha conosco, né? É muito legal. E depois de uma viagem que a gente fez, ela nos prepara que o seu próximo interesse é flamenco. O flamenco. E essas mudanças podem incomodar alguns pais. Poxa, eu queria que você fosse uma grande bailarina, queria que você fosse uma grande capoeirista, né? Pode incomodar. Mas no meu caso, na verdade, me encanta, porque ela está tendo umas somas de visões, né? De sinapses, de raciocínios, que vai permitir ela ter uma visão mais holística sobre a dança, sobre jogar capoeira e assim por diante. Então, essa busca de desempenho, né? Na verdade, às vezes é um almejo dos pais e não da criança. E que ainda não entende isso, e nem precisa, para dizer a verdade, né? Tudo tem seu tempo, né? Ela vai se reconhecer, vai se exigir, né, de ter desempenho, né? A Alice, por exemplo, ela também estuda programação, decorrente realmente de um entusiasmo de um personagem, um filme aqui, né, que ele cria esse personagem, cria o seu próprio robô, um robô herói muito bacana, né? Bom, resultado. Ela falou que caso ela faça o Flamenco, né, ela estará pronta, depois de aprender a programar, para construir o seu próprio robô, que vai ser o par dela em um concurso de Flamenco, para ela poder se sentir mais capaz. Veja só, a fascinante conexão, né? Parece coisa de pai babão, é coisa de pai babão, mas é uma coisa bem interessante, mas simplifica aí uma história de como é importante a gente permitir essas várias experiências, principalmente na inovação, na educação, né? E aí, com isso, você realmente produzir um cidadão criativo, né? É uma forma simplificada. Bom, pensando, né, em habilidades, experiências, forme um álbum de figurinhas com seus filhos, de experiências positivas, didáticas, pesquise sobre essas experiências. A internet está recheada, pessoal, em livros também, com essas experiências que podem ser cursos, viagens, atividades, jogos, softwares, né? Até estava citando aqui um exemplo, né, Fernando, antes sobre o code.org, né, que é o meio que a Alice está aprendendo programação, né? Até próprias receitas de comida, porque desenvolve a lógica, né? Filmes, curtas. Bom, temos um mundo de possibilidades para a gente resumir toda essa história, né, Fernando? Pois é, né, Fausto? Se a gente ficasse aqui citando exemplos agora de ferramentas, de aplicativos como meio, a gente poderia ficar ainda mais algumas horas, né, discutindo sobre isso. Mas infelizmente o nosso tempo, né, Fausto, já está aí, já passou
do nosso objetivo de gravação, até porque a gente sabe que o nosso ouvinte também tem seus afazeres e a gente tem que casar o nosso tempo de podcast com o tempo de afazeres dele para dar tudo certinho. Então, Fausto, eu gostaria de agradecer aí a tua disponibilidade. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. E eu deixo aí a palavra aberta para algumas considerações finais também, se você quiser fazer. E também, se quiser fazer, você falou agora do code.org, também se quiser indicar mais alguma ferramenta aí para que nossos ouvintes possam utilizar junto com seus filhos e alunos. E Fausto, eu também já deixo o convite para que a gente volte a conversar em algum outro momento aí, quando a gente finalizar essa série aqui de profissionais pós-pandemia, sobre esses eventos de inovação que você conduz, né? Mas esse é um outro tema que merece um episódio especial só para aquilo, né? Então, Fausto, as palavras finais aí, por favor. Primeiro eu queria agradecer, Fernando, essa oportunidade de estar aqui falando, expondo as minhas ideias, né? Toda essa experiência que eu já passei, e é muito legal compartilhar isso, né? Eu acho que a fase mais, digamos assim, épica é quando você realmente desenvolve os seus raciocínios, desenvolve suas conquistas e compartilha com os demais para que eles possam fazer de uma forma bem mais eficiente, bem mais rápida, né? Então, eu fico bem feliz e parabenizo, né, o teu podcast e esse projeto bacana. Eu compartilhei já esse link com outros colegas meus que trabalham na área de educação, na área de design, né? E eles parabenizaram o seu projeto. Eu acho que cada iniciativa de compartilhar, ela já se torna realmente épica, se torna heróica, exatamente por esse fato de estar compartilhando mesmo, de bater um papo, de trazer essa munição de tecnologias, de possibilidades, para que a gente possa se entender nesse mundo tão caótico, tão incerto, né? Mas que faz fascinar quando você realmente começa a olhar com uma visão bem otimista, te fascina. Muito obrigado, Fernando, e parabéns para todo mundo que está assistindo aí. E continue assistindo, multiplique, faça como eu fiz, multiplique esse projeto, passa para frente que vale a pena, porque ajuda as pessoas e ajuda os profissionais também. Muito bacana. Isso aí, então, Fausto. Obrigado também por ser um grande apoiador aí e estar compartilhando conosco, né? Eu sou Fernando Pitti, editor do blog fernandopitti.com.br, onde você irá encontrar outros textos com as temáticas de educação e tecnologia, agenda de eventos, cursos e seminários, relação de recursos educacionais e muito mais. Também envie seus comentários e dicas de pauta para fernando@fernandopitti.com.br. Meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu download, por deixar sua avaliação e compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima semana.